Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Você que está nos assistindo mais uma vez pela internet, que Deus possa falar ao teu coração mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Dominical. No semestre passado nós trabalhamos sobre o tema de família com vários assuntos sobre reconstituição financeira, educação de filhos e tudo mais. Esse semestre estaremos trabalhando um assunto diferente. Com o primeiro tema nós temos os batistas, nós, batistas brasileiros, quem nós somos, da onde viemos. Então o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é que nós somos batistas. Os batistas têm uma herança de mais de 400 anos de história no mundo. Não somos uma denominação nova, nós somos considerados uma das denominações tradicionais ou históricas de todo o mundo. Desde a Reforma Protestante em 1517 com Martinho Lutero, daí para frente nós já temos 400 anos de história de crescimento em todo o planeta. Os batistas só aceitam em seu rol de membros as pessoas que realmente são convertidos. Ou seja, nós aceitamos frequentadores em nossas igrejas, nós aceitamos pessoas em nossas igrejas como frequentadores, como visitantes, mas para ser membro de uma igreja, para participar de ser membro de uma igreja batista, você tem que constar no seu rol de membros. Isso é ser uma igreja batista. O nome Batista, ele se caracteriza pela sua fidelidade às Escrituras. Como assim, pastor? Quer dizer que as outras não são fiéis? Não que as outras não sejam, mas nós batistas buscamos fidelizar as Escrituras o máximo possível. Nós batistas buscamos estar mais fiéis à Bíblia, mais fiéis à palavra, o máximo que nós podemos. Por que o máximo que nós podemos? Porque por mais que nós estudemos a Bíblia, muitos assuntos ainda nos trazem certa dificuldade, de compreensão. Então nós, pastores, que estamos à frente da igreja, nós buscamos estudar a palavra de Deus o mais afinco, o mais literal, o mais provável daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Uma quarta característica de ser um membro de uma igreja batista, de ser um crente batista, é que nós somos uma denominação que procura estudar a fundo as Escrituras. Irmãos, se é uma coisa que nós, batistas, fazemos muito bem, é estudar. Nós somos um povo que estuda, nós somos um povo que investe em educação. Se você rodar o Brasil aí, você vai ver alguns estados, como o nosso estado de Minas, por exemplo, que há colégios batistas, que ensinam tanto a educação secular, quanto a educação teológica, a educação religiosa. Nós temos no Rio de Janeiro instituições que elas são voltadas exclusivamente para a educação cristã. Ou seja, nós batistas, nós estudamos e nós enfatizamos e buscamos ter o máximo de conhecimento da palavra de Deus. Continuando, nós temos algumas normas, alguns preceitos. 5 preceitos que nós temos. Os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos. Vamos verificar isso agora? Cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Irmãos, todos os cristãos, todas aquelas pessoas que professam, que confessam, que sabem que Jesus Cristo é Senhor, que Deus é Senhor, eles confessam Deus como Criador. Não tem como você ser um cristão, ser membro de uma igreja cristã, seja batista, presbiteriana, assembleiana, católica, e não crer que Deus, ele é Criador. Segundo, nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. O credo apostólico, ele fala, cremos em Deus Pai e em seu Filho Jesus Cristo. O credo dos apóstolos, o credo apostólico, que foi feito lá no lá no primeiro século, esse credo apostólico, ele enfatiza, como nós batistas enfatizamos, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus encarnado. Jesus veio ao mundo e encarnou como um homem, como uma pessoa, como um ser humano. Terceiro tópico que nós temos convicções comuns com os cristãos. Cremos no Espírito Santo como guia sempre presente. Irmãos, no momento em que você professa Jesus e aceita Jesus como seu Senhor suficiente Salvador, o Espírito Santo já faz parte da sua vida. E você tem o Espírito Santo como guia. O Espírito Santo é que te conduz. É o Espírito Santo que leva você a buscar a santidade de Deus. É o Espírito Santo que busca com que você faça comunhão com Deus cada vez mais. É através do Espírito Santo que Deus fala conosco. Por quê? Porque Ele intercede por nós.
Ele é o Consolador. Foi isso que Jesus disse. Meu Pai enviará o Consolador a vós. Quarto tópico, nós cremos na Bíblia como regra de fé e prática. Na verdade, nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. Como assim? Única regra de fé e prática. Existem algumas seitas, existem algumas denominações, existem alguns grupos religiosos que, além de ter um livro religioso, um livro guia, ele tem um livro de ajuda. Ele tem um livro de um autor que pode, que auxilia, né? Por exemplo, se dá muita ênfase ao seu escrito, mas se dá ênfase ao escrito de um autor que fundou a denominação, ou que fundou a seita, que fundou o grupo religioso. Então, tem tudo isso. Por exemplo, o islamismo, além do Corão, eles podem crer também em algum outro escrito feito por Maomé. Então, nós batistas somos diferentes. Nós cristãos cremos na Bíblia como uma única regra de fé e prática. Se algum pastor escrever alguma coisa, fizer um evangelho, fizer uma Bíblia, fizer uma pseudo-Bíblia, fizer alguma coisa, nós não aceitamos isso como nossa regra de fé e prática. Porque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela já nos ensina tudo aquilo que nós precisamos. E o quinto e último tópico em relação à convicção comum com os cristãos é que nós cremos que a igreja é constituída pelo povo de Deus. Irmãos, o que é a igreja? Igreja não é aquele prédio que você vai no domingo, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na reunião de oração, ou no culto da juventude. Igreja não é aquele prédio. Aquele prédio é o templo. Aquele prédio, aquela construção a qual você vai, que nós popularmente chamamos de igreja. Eu vou à igreja. Domingo nós vamos para a igreja. Hoje eu estou indo para a igreja. Isso é uma forma de falar. Igreja somos nós. Jesus Cristo diz, aonde tem um ou mais em minha presença, dois ou mais em minha presença, ali está a igreja. Nós, batistas, particularmente, nós temos a nossa Junta de Missões Nacionais. E na Junta de Missões Nacionais, quando eles destacam uma família ou um casal para ser um missionário, aquele casal ou aquela família que está indo para alguma cidade ou algum bairro ou algum país para se começar ali um trabalho, para se pregar o evangelho, aquela família, aquele casal já é considerado uma igreja. A igreja não precisa ter 50, 100, 200 membros, não. Uma pessoa, duas pessoas, 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho, já pode considerar que já é uma igreja. Não tem a necessidade de, nós precisamos de ser 50 pessoas para ser uma igreja. Não. 2 pessoas já formam uma igreja. Um casal, um marido e uma esposa já podem formar uma igreja. Outro tópico, um outro quesito que nós temos é que cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Irmãos, nós, batistas, cristãos protestantes, nós cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Nós somos o que nós costumamos chamar de criacionistas. O que é criacionista? Nós cremos que de Deus criou todas as coisas. Não houve uma explosão, não houve algo que criou e a partir daí foi nascendo ou que foi evoluindo. Não, nós aceitamos a criação. Gênesis capítulo 1, de 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Meu irmão, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, se Deus criou o céu e a terra, quem criou Deus? Irmão, isso aí eu não falo, porque Deus é eterno. Ele não teve uma data de nascimento igual eu tive, você teve. Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. E isso vai além da nossa compreensão. Deus criou tudo a partir do nada. Ele fez o que nós chamamos na teologia de criação ex nihilo. Uma palavra latina que significa ex nihilo, que é a partir do nada. Então, segundo, o nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, ele é possuidor de todo o poder. Gênesis capítulo 18, verso 14, nos ensina o seguinte:
Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A tempo determinado daqui a um ano tornarei a ti, e Sara terá um filho. Aqui é Deus falando com Abraão que a esposa dele ficaria grávida. E aqui Deus está dizendo, a primeira pergunta que ele fala, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não tem quando você domina um assunto e a pessoa fala para você, você vai ser responsável por isso. Ah, não, deixa comigo que eu sei como é que faz. Irmãos, Deus está dizendo, há alguma coisa difícil para mim? Terceiro, quando reconhecemos a Jesus como Senhor, nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, você só passa a ser filho de Deus no momento que você reconhece Jesus como Senhor. Se você reconhece Jesus como Senhor, você é filho de Deus. Pastor, eu não reconheci ele como filho de Deus. E o que isso significa? Significa que na teologia nós chamamos de criatura de Deus. Você é uma criação de Deus. Você ainda não é filho. Não sei se você já viu um processo de adoção de uma criança, né? Eu já estive no fórum, porque uma vez eu tinha interesse de adotar uma criança, eu e minha esposa, e aí eu fui no serviço social, na vara da criança e do adolescente, e aí eu conversei com a assistente social lá, e ela me explicou, e ela falou todas as normas, todos os preceitos, todos os requisitos que tinham que estabelecer, tudo aquilo que tinha que ser feito, tudo aquilo que tinha que ser estabelecido, e aí ela falou assim, a partir de tudo isso é que você vai poder adotar uma criança. Irmãos, você, no momento em que aceita Jesus como suficiente Salvador da sua vida e confessa Ele como seu Senhor, você passa a ser um filho de Deus. Outra coisa, cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. João nos confirma a encarnação de Cristo em João capítulo 1, verso 14. Lá no Novo Testamento, João, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 14. João é um evangelho muito característico, né? João, primeiro capítulo de João, no verso 14, diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Segunda coisa, irmãos, como Deus encarnado, Jesus sofreu como homem. Está lá em João, capítulo 11, versículo 35, quando diz o seguinte, João capítulo 11, versículo 35, um dos menores versículos da Bíblia. E Jesus chorou. Por que chorou? Porque Lázaro havia morrido. E ele sofreu com a morte de Lázaro, era uma pessoa querida para ele. Se Jesus era homem, ele tinha sentimentos. E um sentimento que ele teve naquele momento da morte de Lázaro foi o sentimento de tristeza. Outra característica, nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. Então, a outra característica, a autoridade de Cristo abrange também os valores morais. O que são os valores morais? É através da moralidade, aqui nós temos que colocar a moralidade, a ética correta, a pessoa certa, tudo aquilo que tem a ver com a moral. Então, a autoridade de Cristo também abrange esse assunto. Quando você age de uma maneira correta, quando você age de uma maneira certa, quando você é ético, quando você é correto no que você faz, ali é a autoridade de Cristo abrangendo através da sua vida. Então, próximo, que a experiência humana, em todos os tempos, confirma a verdade dos ensinos de Jesus Cristo. Irmãos, nada fala mais a palavra a uma pessoa do que um bom testemunho. John Wesley, o criador da igreja metodista, tem uma frase que diz o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, quando necessário use palavras. Meu irmão, nada fala mais para uma pessoa do que um testemunho. Nada fala mais. Eu me lembro que quando nós mudamos para Valadares, e o meu pai trabalhava, sempre trabalhou no mesmo local, né? No ramo de estofamentos e capotaria. Então um dia uma pessoa virou para ele assim, aqui, vocês conhecem o Marcos, o capoteiro, o baiano? E aí uma pessoa foi e falou assim, sim, é o capoteiro crente, sim. Ou seja, o testemunho do meu pai no bairro, naquela vizinhança ali em que ele estava, ele pôde mostrar
que ele era um crente, um cristão autêntico, uma pessoa que pregava e anunciava o evangelho através da vida dele. Essa que é a maior experiência, que é através da experiência humana que nós podemos fazer. Outro tópico, cremos no Espírito Santo como guia sempre presente. Irmãos, isso é extremamente importante, porque como o Espírito Santo é um guia, ele está sempre presente. Olha o que é que fala em Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dês uma bela coroa cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Espírito Santo é uma essência com o Pai e com o Filho, sendo, portanto, uma pessoa da divindade, da Trindade, sendo uma pessoa divina. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz parte de tudo isso. João 16,13 nos diz que, referente a isso aqui, inspirou os homens a escreverem todas as Escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Não foi um anjo que desceu, pegou um lápis e começou a escrever no papel. Mas João, no capítulo 16, no verso 13, ele diz o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, irmãos, e ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, o Espírito Santo inspirou os homens a escreverem a palavra de Deus. Muitas profecias da palavra de Deus já se cumpriram e muitas outras hão de cumprir. E todas essas são profecias verdadeiras. E quem inspirou, quem deu capacidade para esses homens para escreverem isso? O Espírito Santo. Nós fazemos uma brincadeira, uma chacota, quando nós temos uma data assim, por exemplo, como poderia ter tido, né? 6/6/1966, dia 9 do mês 9 de 1999, 11 do mês 11 de 2011. Essas, assim, aí a gente fala que é o fim dos tempos, que é a profecia de Nostradamus, né? Nostradamus marcou a data do final do mundo, que o mundo se acabaria, o mundo não acabou, nós estamos aí até hoje, mas a palavra de Deus, quando diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, que pessoas no final dos tempos, o amor delas esfriaria, que elas ficariam obtusas à maldade do homem, às necessidades das pessoas, tudo isso está escrito na palavra de Deus. E tudo que está escrito na palavra de Deus, nós vemos que está acontecendo. Outra coisa, o Espírito Santo atuou na criação do mundo e nas escrituras sagradas. Lá em Gênesis fala, façamos o homem à imagem e semelhança. Ou seja, façamos, está no plural. Não vou nem ler esse João 16,13 aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está presente em tudo. Assim como Deus, o Espírito Santo é eterno. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus Cristo não é? Não, Jesus Cristo também é. Mas o Jesus homem, o Jesus encarnado é que teve uma data de nascimento. Segundo, sua plenitude e seu fruto do Espírito Santo na vida do crente constitui condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Nós vemos isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos essas marcas do Espírito. O Espírito Santo, ele mostra isso para nós. Quando fala a descida do Espírito Santo, aproximando-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E aí no restante do versículo, vai falando tudo que aconteceu naquele famoso dia de Pentecostes,
até o momento que Pedro prega e ali se convertem mais de 1000 almas. Irmãos, naquele momento, ali você vê a plenitude e o fruto do Espírito na vida dos apóstolos. O Espírito Santo ilumina homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais impressionante na palavra de Deus, aquilo que eu acho mais maravilhoso no Evangelho de Cristo, é porque se você quiser estudar física quântica, você tem que entrar na faculdade, estudar física, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Se você quiser aprender sobre genética, você tem que fazer tudo isso. Mas a palavra de Deus, irmãos, você pode pegar uma pessoa semi-analfabeta ou até analfabeta, como eu conheço um homem analfabeto. E ele tem um conhecimento da Bíblia que é algo fantástico. Como assim? Ele é analfabeto, não sabe ler a Bíblia, mas ele conhece. Conhece de sermão, conhece de participar dos estudos, conhece de frequentar a igreja, conhece daquilo que a esposa dele lê para ele, que os filhos dele lê para ele. Ele conhece tudo isso, ele é analfabeto, mas ele tem um conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque não depende de intelecto. O Evangelho é simples, a mensagem é simples. Qualquer pessoa pode aprender, uma criança pode aprender. Então o Espírito Santo ele nos ilumina. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda escritura ela é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Fala a verdade. Se eu conheço um livro tão completo que ele possa fazer todas essas características, eu só conheço a palavra de Deus. Cremos no Espírito Santo como guia sempre presente. Então, o Espírito Santo ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Ou seja, nós aprendemos a verdade divina não pelo nosso intelecto, mas pela nossa capacidade de intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina. É Ele que nos dá essa orientação. Cremos na Bíblia como nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É uma discussão que fala assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia, ela contém porque ela é e ela é porque ela contém, mas é acima de qualquer coisa. Deus não está limitado em um livro que constitui de uma capa a outra. Deus é muito maior do que isso. Aqui nós temos a revelação de um grão de areia de Deus para nós. E tudo que está aqui é suficiente para nós. Deus revelou aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos saber dele. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. A palavra de Deus diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meus irmãos, se o próprio Deus está dizendo para nós que tudo que nós vemos contempla a glória dele e o firmamento anuncia a obra dele, Deus se revelou para nós por quê? Porque ele quis, porque ele fez. Nós não tínhamos capacidade para isso. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que quer dizer imagem e semelhança? Deus nos deu atributos dele, capacidade de amar, capacidade de chorar, de nos alegrarmos, de ficarmos tristes, de ficarmos irados. Tudo isso Deus deu para nós. E quando Deus nos deu essa capacidade, esse atributo que é dele, e ele fez Adão e Eva com essa capacidade, a partir de Adão e Eva nós temos isso, significa que a nossa revelação, que nós temos que um Deus criou. Mas isso é óbvio, se você pega uma escultura, houve um artista. Se o mundo foi criado, é porque houve um artista. E esse artista chama-se Deus. O conteúdo da Bíblia, o seu conteúdo é verdade sem erro. Por isso é um livro perfeito, por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Como eu acabei de ler, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. Ou seja, veio do Espírito Santo, veio da parte de Deus. Não veio de um homem, não veio de uma opção, de uma pessoa que pode mudar. Eu estava estudando com meus filhos, se não me engano, acho que isso foi ano passado, ano retrasado.
E aí a gente estava estudando sobre o sistema solar. E a minha vida inteira lá no meu primário, quando eu estava lá na escola, eu aprendi a professora a falar comigo que Plutão era um planeta. Hoje eles não estão considerando mais Plutão como um planeta. Quer dizer, mudou. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Por que ela é a mesma? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não erra. Ao contrário do homem que pode errar, ao contrário do homem que pode mudar a opinião dele, ao contrário do homem que pode mudar os preceitos dele, mudar as ideias dele, a palavra de Deus, ela não muda. E os batistas aceitam a Bíblia como inerrante. Não há uma vírgula na Bíblia que é errada. Irmãos, quando eu me refiro à palavra de Deus, eu estou me referindo aos autógrafos originais. A escritura, o cânon original, era chamado de autógrafos. Não é o autógrafo do artista, não, é autógrafo mesmo. O cânon original da palavra de Deus, o original, escrito em hebraico, escrito em grego, escrito em aramaico, lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, ele é totalmente inerrante. Esse não tem erro. Ah, pastor, significa então que a nossa Bíblia tem erro? Não. Significa que a tradução de uma língua para outra pode mudar uma palavra e essa palavra pode nortear um outro significado. Outras versões, nós temos a Bíblia revisada, atualizada, revista e corrigida, NVI, Bíblia Viva, Bíblia Século XXI, Bíblia Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, dezenas de Bíblia. Dezenas de linguagens. E de uma linguagem para outra, ela pode acabar modificando. Às vezes o autor modifica, e isso acaba dando uma certa confusão. Por isso, quando a gente estuda teologia, a gente busca estudar a palavra de Deus na sua linguagem mais original possível, usando a literatura bíblica mais antiga possível. Nós batistas queremos ainda na Bíblia como regra de fé e prática. O que isso significa? Significa que nós rejeitamos qualquer tentativa de contextualizar as Escrituras em que elas sejam subordinadas aos costumes ou crenças de alguma cultura. Como assim? Nós não podemos forçar o texto para uma cultura diferente. Porque lá no primeiro século se fazia isso e agora não se faz mais. Não, se no primeiro século não fazia isso, é porque a palavra de Deus está dizendo que era errado e vai continuar sendo errado até hoje. Nós não temos que contextualizar a Bíblia. Tem algumas pessoas que falam assim, vamos contextualizar a Bíblia para ficar fácil o entendimento. Não, você não contextualiza a Bíblia e traz para hoje. Você não faz isso. Você estuda a Bíblia no original, na forma literal. E ela te ensina desse jeito. E o que ela ensina é a verdade. O que ela ensina é o que deve ser feito. Outro tópico que nós batistas temos. Cremos que a igreja é constituída do povo de Deus. Se é constituída do povo de Deus, nós somos filhos de Deus e então nós somos separados, como está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Aqui está dizendo para nós que nós somos filhos de Deus e filhos de Deus separados. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois a geração eleita. Não fala uma geração eleita, fala a geração eleita. Aqui tem um artigo definido. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós não somos pouca coisa. Nós somos o que? A geração eleita, povo escolhido, povo separado. Eu acho que uma das maiores expectativas que um jogador de futebol tem é quando vai se aproximar na época de fazer a escalação para a Copa do Mundo. Acho que os melhores jogadores ficam naquela expectativa, pensando, será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou estar lá? Será que vai ser eu, o próximo zagueiro, o próximo atacante, o próximo goleiro? Eu acho que eles ficam naquela expectativa, pensando. E aí é selecionado os jogadores que vão para a Copa. E eu tenho certeza que aqueles que vão, eles ficam numa grande felicidade. E eles foram por quê?
porque eles são os melhores, ou pelo menos deveriam ser, né? Eles são os melhores jogadores para representar aquele país naquela competição. Eles não são o que? Um povo, eles são jogadores separados, jogadores melhores, eleitos, jogadores que se sobressaíram dos outros. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, que nós somos uma geração eleita, um povo adquirido, um sacerdócio real. O povo de Deus é um povo que busca. Olha o que fala 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. É um texto até conhecido. Se o meu povo, ficou muito conhecido com aquela música do Diante do Trono, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o autor das crônicas está nos dizendo aqui, logo após o povo sair do cativeiro babilônico, passar 70 anos no cativeiro babilônico, e aí ele fala que se o povo de Deus fizer tudo isso que eu acabei de ler, se humilhar e orar e buscar o Senhor, Deus vai ouvir as orações dele. O povo de Deus é um povo que busca. Nós temos que buscar a Deus. Meu irmão, você tem que buscar a Deus em todo o tempo da sua vida. O povo de Deus é um povo que faz diferença. Meu irmão, se você se considera filho de Deus, se você se considera um membro de uma igreja batista que está no hall de membros dentro da igreja, se você professa Jesus como seu Salvador e você não faz diferença onde você está, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa que você está precisando mudar e que você precisa rever na sua vida. Atos capítulo 17, verso 6, nos diz o seguinte: não os achando, porém, trouxeram jazem alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses que têm revolucionado o mundo, ou alvoroçado ao mundo, algumas versões, chegaram também aqui. No início do século, na primeira era cristã, antes do ano 100, após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos começaram a pregar o evangelho e houve um burburinho ali naquela região do Mediterrâneo, daquelas pessoas que estavam pregando o Cristo ressurreto, o Cristo que ressurgiu, o Cristo que ascendeu aos céus, e havia todo um burburinho, toda uma conversa, e aí fala aqui, aqueles que têm alvoroçado o mundo do mar Mediterrâneo, naquela região do mar Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa, oeste da Ásia, chegaram ali na cidade de Tessalônica. Irmãos, assim é o povo de Deus. Nós temos que fazer diferença. Uma igreja local, ela deve desenvolver cooperação voluntária com outras igrejas. Irmãos, nós não podemos ser igreja batista se nós não cooperarmos com outras igrejas batistas. Nós não somos uma cidade-estado grega que vivemos sozinhos no nosso mundo. Não, nós cooperamos, nós ajudamos. Você já viu aquela filinha de formiguinha que eu falo, não é inseto não, tá? Você já viu aquela fila de formiguinha que fica um do lado do outro? Quando eu ia para congresso, para acampamento, às vezes tinha que carregar, quando a gente fazia fila de formiga, ficava um do lado do outro, aí você ficava passando assim, ó, um ajudando o outro, um cooperando o outro. Você pegava o objeto e passava para cá, pegava o objeto e passava para cá. É assim a mesma coisa. Nós temos que fazer desse jeito com o Evangelho de Cristo. Próxima coisa, os batistas têm convicções diferentes de outros cristãos em relação ao batismo e em relação à ceia do Senhor. Como assim? O batismo. Para os batistas, o batismo é um ato simbólico, ou seja, é só um símbolo. É só um símbolo. É um ato simbólico da passagem do crente de uma vida de pecados para uma vida nova. Se é um símbolo, irmão, você não se converte, você não se torna mais santo quando você é batizado, você não recebe graça, você não recebe poder, você não recebe nada disso. A única coisa que você recebe é água. Que nós batizamos por imersão, né? Pegamos a pessoa e mergulhamos no batistério e subimos com ela. Só. Você só recebe água, mais nada.
A imersão ou o mergulho do crente na água é o que simboliza o sepultamento da vida passada e da ressurreição para a nova vida. Como é que é o batismo? Como é que é o processo do batismo? Você pega o candidato, mergulha ele e levanta ele novamente. Ou seja, você desce e sobe com ele. No simbolismo de que você está levando, descendo com ele a cova, deixando o pecado, as coisas mortas lá na cova, e revivendo ele, uma nova pessoa, um novo ser, uma nova vida. É isso que nós simbolizamos. Romanos capítulo 6, verso 4, diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. O que é novidade de vida? O que é novidade? Novidade é algo novo. Novidade é uma notícia nova que chegou. E essa novidade é o quê? É novidade de vida, é novidade de algo para nós novo, meus irmãos. Para os batistas, a fé em Cristo surge antes do batismo. Como eu falei anteriormente, o batismo é só um símbolo. Por isso, o batismo deve acontecer após a pessoa dar a confissão pessoal de fé em Cristo. É o que nós chamamos de falar publicamente a sua profissão de fé. Essa forma é conhecida como aspersão ou afusão, uma outra forma de batismo, né? Nós temos aqui que você faz a profissão de fé, e uma outra forma de você batizar é por aspersão ou afusão. Normalmente a aspersão ela é muito usada na igreja presbiteriana, e na afusão ela é usada ali na igreja católica, quando pega a criança, aí pega aquele jarro com água e despeja ali sobre a cabeça da criança, né? E a ceia do Senhor, nós chamamos que temos vários tipos de ceia, né? Primeira coisa é que nós temos que entender que é ceia do Senhor e não santa ceia. A ceia não te traz graça, não te traz poder, não te traz santidade, não te traz nada disso. Nós colocamos que a ceia é uma prática memorial, porque é isso que Jesus fala lá no livro de Coríntios. Fazer isso em memória de mim. Quando Paulo escreve a carta dele aos Coríntios, ele está falando da ceia, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, fazer isso o quê? Em memória de mim. O crente que participa da ceia não recebe nenhuma graça ou bênção especial por isso. Por isso que ela não é um sacramento. A ceia é uma ordenança deixada por Jesus para ser observada pela sua igreja. E não é santa, é apenas ceia do Senhor. Não existe santa ceia, é ceia do Senhor. Nós temos algumas formas diferentes de entender a ceia. Nós já vimos que tem a memorial, que é a que nós batistas fazemos, que é a transubstanciação, que algumas pessoas creem que o momento, o pão e o suco de uva se transformam no corpo de Cristo, né? Por isso que fala de transformação, né? Transubstanciação, transformação da substância. E nós temos a consubstanciação, que junto, ao lado, nós temos ali a crença de que é o pão e o vinho junto ao lado ao corpo de Cristo. Mas nós batistas não usamos essa, nós batistas usamos a memorial. E nós temos a presença espiritual, também conhecida como presença mística, né? Que Jesus está presente fisicamente, mas não espiritualmente, onde você dá a ideia de que Jesus está se materializando ali, né? Se encarnando ali. Existe essa crença da ceia do Senhor. Concluindo, os batistas sempre agiram sob bases bíblicas, norteados por princípios sólidos. Podemos afirmar que, do ponto de vista doutrinário, saímos diretamente das páginas do Novo Testamento. Não saímos do Novo Testamento, né, mas do ponto de vista doutrinário. Mesmo reconhecendo que os outros cristãos também concordam conosco nas doutrinas básicas do cristianismo, fazemos questão de distinguir algumas diferenças. Nós buscamos sermos fiéis ao Novo Testamento. Ou seja, nós buscamos a maior fidelidade com o Novo Testamento. E por último, somente desta maneira podemos vislumbrar o futuro e traçarmos nossos rumos com coerência. Ou seja, diante de tudo isso que nós aprendemos, é no momento que nós sabemos que nós somos, é que nós podemos traçar um rumo para o nosso futuro. Eu gostaria de orar com vocês agora,
para que em nome de Jesus possamos ver Deus falar conosco. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor tem tomado conta das nossas vidas. O Senhor tem nos usado e nos guardado a cada dia. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está vendo essa aula, que o Senhor possa falar ao coração dela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.